Alvarenga de Geografia. E nesse momento nós vamos iniciar um novo assunto, tá? Impactos ambientais e a preservação ambiental, tá? Nesse primeiro momento, peguem o material que acompanha a aula, os slides vão acompanhar essa aula para vocês poderem acompanhar. E aqui pela nossa videoaula você vai conseguir acompanhar também o que vai ser feito e falado por esse vídeo, tá bom? Por essa videoaula. Nesse primeiro momento a gente vai falar sobre as conferências que mostraram e ao decorrer do tempo aumentaram a sua preocupação ambiental, tá? No primeiro momento só se tinha uma consciência, tá? Uma forma de ação, e a partir dali foi aumentando essa preocupação. No primeiro momento eles só visualizaram o problema ambiental acontecendo, tá? Quando nós vamos falar em impacto ambiental, é importante que vocês observem uma coisa. O impacto ambiental é feito por quem? Por nós, pelo homem, tá? Quando eu falo homem, eu estou falando dos dois gêneros, tanto homem quanto mulher. Mas o homem, ele age de forma direta nesses impactos ambientais, tá? Então, os problemas ambientais que nós visualizamos, eles estão presentes por conta da ação do homem, tá? Essa ação do homem faz com que os impactos ambientais existam, tá? Aqui nós temos algumas reuniões. Essa aqui é a primeira, que aconteceu em Estocolmo, na Suécia, em 1972, que foi a tomada de consciência. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante para que a gente entenda que em 1972 foi a tomada da consciência. Professor, não sei o que é consciência. Foi quando eles visualizaram o problema e, pô, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Porque ao longo dos anos vai acontecer vários problemas relacionados a problemas ambientais, tá bom? 2. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que nesse momento a cabeça das pessoas, os pensantes da época, os governantes, eles começam a visualizar o problema. Então, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. O que aconteceu? Aumento das temperaturas, rios transbordando e por aí vai, tá? Então vamos dar uma lida aqui, acompanhem comigo. A Declaração de Estocolmo, aprovada durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que aconteceu em Estocolmo, julho de 1972, que pela primeira vez introduziu na agenda política internacional a dimensão ambiental como condicionadora e limitadora do modelo tradicional de crescimento econômico e de uso de recursos naturais, tá? Então, eles começaram a visualizar que o homem degradava o meio, tá? A nossa segunda conferência aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Em 1992, a chamada Eco 92 ou Rio 92. Perspectivas para o futuro. Aqui é muito importante a gente observar que essa reunião aconteceu 20 anos depois, tá? Da Estocolmo 1972. A gente precisa observar também que ela está nos últimos anos do século XX, tá? Porque nos anos 2000 a gente entraria no século XXI, tá? E ela criou uma das coisas mais importantes para a época, que foi a Agenda 21, que eu vou explicar nos próximos slides. Mas eu quero que você observe o seguinte: aqui em 1972 só se tinha uma consciência do que estava acontecendo. Na Rio 92 nós já temos uma ação para isso, tá? Para os anos seguintes e para o século seguinte. Vamos acompanhar aqui. Dentre os objetivos principais dessa conferência, destacam-se os seguintes: examinar a situação ambiental mundial desde 1972. O que aconteceu em 1972? A primeira conferência, em Estocolmo, e suas relações com o estilo de desenvolvimento vigente. Estabelecer mecanismos de transferência de tecnologias não poluentes aos países subdesenvolvidos. Por que isso? Os países desenvolvidos, como os Estados Unidos e entre outros, eles detêm uma tecnologia muito maior que os países subdesenvolvidos, como o Brasil, México, entre outros. Então, nesse momento, eles estabeleceram um mecanismo de transferência de tecnologia para a produção não poluente, tá? Examinar estratégias nacionais e internacionais para a incorporação de critérios ambientais ao processo de desenvolvimento. Estabelecer um sistema de cooperação internacional para prever ameaças ambientais
e prestar socorro em casos emergenciais. Olha lá, eles estão se unindo já, os governos estão se unindo para que eles consigam vencer a degradação ambiental e a poluição ambiental. Reavaliar o sistema de organismos da ONU, eventualmente criando novas instituições para implementar as decisões das conferências. Então eles criaram sistemas e várias organizações dentro da própria ONU para se preocupar com a produção, tá, com a industrialização e com as consequências dessa produção, tá bom? No nosso próximo slide a gente tem a Agenda 21, tá? Que foi o que eu falei para vocês, que foi uma das ações da Rio 92 ou Eco 92, tá? Alguns dos compromissos acordados entre os países que participaram da Rio Eco 92, Agenda 21. A Agenda 21 é um programa de ação conciliando métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. O objetivo da Agenda 21 é o de promover o desenvolvimento sustentável. Olha lá, desenvolvimento sustentável. Vou marcar aqui para vocês. Desenvolvimento, desculpe a minha coordenação motora que está um pouco complicada aqui. Desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente está falando em desenvolver, se preocupando com as gerações futuras. Mas vamos tentar entender aqui, eu coloquei a definição para vocês aqui, o que é desenvolvimento sustentável. Vamos ler aqui o que esse autor falou para a gente. O desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Olha lá, eu vou produzir hoje, porém eu não vou esquecer das próximas gerações, eu não vou esquecer da geração dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Então, para que eu tenha um desenvolvimento sustentável, eu não posso pensar só no hoje. Eu vou estar pensando nas gerações futuras, tá bom? Após isso, a gente tem a Rio mais 10. Ela não aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Mas foi 10 anos depois, por isso que ela tem o nome Rio mais 10. 10 anos depois da Rio Eco 92. Tá? Essa Rio mais 10 aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul. Essa Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, que ocorreu em Joanesburgo entre agosto e setembro de 2002, avaliaram-se os avanços obtidos desde a Rio 92, se esforçando para cumprir as metas do milênio, que visavam, além de garantir a sustentabilidade ambiental, visavam outras coisas que eu já vou ler para vocês. Mas o que foi essas metas do milênio? Essas metas do milênio? Essas metas do milênio foram a Agenda 21, tá? Que era a agenda para o próximo milênio. Quando a Rio 92 aconteceu, nós estávamos ainda no século 20. A Rio mais 10 já estava dentro do século 21. Tá? Então vamos ver aqui o que ela colocou para as metas do milênio, acrescentando a Rio 92 e a Agenda 21 que foi criada na Rio 92. Erradicar a fome e a pobreza extrema. Alcançar uma mínima educação primária com iguais oportunidades para homens e mulheres. Reduzir a mortalidade infantil, com especial enfoque ao combate à AIDS e malária. Melhorar as condições de vida dos que moram em favelas e de outras populações mais necessitadas. Ampliar o acesso à água potável. Desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento que incluísse sistemas internacionais de comércio e financiamento não discriminatórios e atendesse às necessidades especiais dos países em desenvolvimento, aliviando suas dívidas externas, provendo trabalho aos jovens e acesso a remédios e às novas tecnologias. Gente, isso aqui é lindo no planejamento, porém até hoje nós estamos em 2020, tá? Praticamente 18 anos depois da Rio 92. Tá? E o que isso acontece? O que isso nos mostra? Isso nos mostra que nós não alcançamos essas ideias que foram criadas durante essas conferências aqui. Tá? A nossa próxima conferência, que ela é anterior a essa, só que eu coloco depois para que fique mais fácil a compreensão da Eco 92, da Rio mais 10. Tá? Mas nós tivemos a criação do Protocolo de Kyoto, que foi uma criação. Vamos ler aqui, acompanhem comigo. O Protocolo de Kyoto é um instrumento internacional
ratificado em 15 de março de 98. Professor, pelo amor de Deus, eu não sei o que é um ratificado. Um ratificado é uma confirmação, tá? Por quê? Mas a gente já vai entender por que essa palavra ratificado aqui, porque eu preciso dessa confirmação, tá? O Protocolo de Kyoto é um instrumento internacional ratificado em 15 de março de 98, que visa reduzir as emissões de gases poluentes. Este acordo entrou oficialmente em vigor em 2005, tá? Em 2005 que entrou em vigor, após ter sido discutido e negociado em 97. Olha lá, por que foi ratificado? Ele foi pela primeira vez discutido e negociado em 97, assinado pela primeira vez em 97. Tá? Praticamente todos os países assinaram, inclusive os Estados Unidos. Já em 1998, precisava-se de uma palavrinha que eu falei para vocês aqui, uma ratificação dessa primeira assinatura, que foi em 1998, basicamente um ano depois. E esse um ano depois, os Estados Unidos não quis assinar. Por isso que o Protocolo de Kyoto ele ficou muito famoso, tá? Porque os Estados Unidos ele não assinou. E principalmente porque no Protocolo de Kyoto nós tínhamos mais metas de redução de emissões de CO2. O CO2 está diretamente ligado à produção, tá? Então as indústrias precisam emitir CO2 para que elas consigam produzir, tá? E haviam penalizações, tá? Para países que não alcançavam essas reduções, tá bom? Nós também tivemos a Conferência de Copenhague, que foi realizada em 2009, tá? Vamos ler aqui. De 7 a 18 de dezembro de 2009, foi realizada a conferência sediada em Copenhague, onde se reuniram os representantes dos países ricos e o grupo dos países em desenvolvimento, que discutiram sobre temas como metas de redução de emissões de gases do efeito estufa e a participação de cada país para um possível fundo climático. Muito se discutiu, porém não se chegou a um acordo definitivo, tá? Então essa reunião ela não vingou no caso, tá? Aqui a gente tem um dos problemas ambientais mais presentes na nossa vida. A gente tem o antes e o depois. O antes é o meio natural sem ação do homem. Depois a gente tem um meio natural transformado e totalmente poluído por conta da ação do homem. Olha só de lixo que nós temos nesse rio. E lembrando que esse rio ele serve para nos sustentar hidricamente. A água que nós bebemos vem desse rio. Usamos para tomar banho. Então a gente tem que entender, essa aula também serve para isso, para que a gente consiga entender que a poluição ambiental, os problemas ambientais são causados pelo homem e ele vai voltar para ele mesmo. Essa ação, esse problema vai voltar para ele mesmo, tá? Isso é muito importante para que a gente consiga entender essa problemática ambiental. Então o homem precisa se conscientizar que as ações dele vai voltar para ele mesmo, tá? A gente tem aqui alguns problemas ambientais, que é a poluição do ar e o efeito estufa, tá? Todos esses dois problemas, o efeito estufa, primeiro, ele é uma ação natural que acontece, porém, com a poluição ele é intensificado. Lembrem o efeito estufa como uma estufa de salgado. Você está com fome, quer comer aquela coxinha gostosa, e a coxinha está quente dentro daquela estufa. O efeito estufa ele é um processo natural que ele conserva a temperatura para que a gente consiga viver aqui, senão nós teríamos um planeta completamente frio, tá? Só que com a poluição, essa fumacinha que vocês podem ver aqui, essa fumacinha que é uma fumaçona, ela causa o efeito estufa inverso, ela aumenta a temperatura de uma forma significativa e deixa muito mais quente, tá bom? E a poluição do ar é causada principalmente por essa fumaça da indústria e de veículos automotores, tá? de combustão. Nós temos também a poluição dos rios e lagos, que nós já falamos anteriormente, o buraco da camada de ozônio, tá? A camada de ozônio ela nos protege dos filtros UVA, ultravioleta A, ultravioleta B e ultravioleta C. Porém, o ultravioleta A ele passa pela camada de ozônio e o ultravioleta B também passa pela camada de ozônio. Só que quando a gente tem um buraco ou um afinamento dessa camada de ozônio, a gente deixa entrar na Terra
os raios ultravioletas, ou os raios ultravioleta C. E esses raios ultravioleta C nós não estamos preparados para receber na nossa pele. E por isso, se você for pesquisar, eu posso falar aqui para vocês que eu já pesquisei para dar essa aula, que nós estamos tendo uma elevação no número de cânceres de pele na sociedade atual, por conta desses buracos na camada de ozônio. Tá? E esses buracos, eles nos levam principalmente ao câncer de pele na população. E isso é cada vez mais presente na nossa sociedade. Por isso que falam para usar protetor solar. Só que os protetores solares, até o momento, a grande maioria, eles só bloqueiam o filtro UVA e UVB que passam pela camada de ozônio. Só que nós estamos vivendo um momento que o UVC também passa pela camada de ozônio. Tá? E nós precisamos nos proteger quanto a isso. De acordo com Beach Park. Os problemas ambientais, gente, está diretamente ligado ao crescimento urbano da sociedade. Tá? Aqui, vocês podem ver, aqui é o Shopping Boulevard. Tá? Eu peguei essa imagem de Belém justamente para vocês observarem o que acontece. Tá? Os problemas ambientais eles estão ligados principalmente ao crescimento urbano. E esse crescimento urbano ele nos leva a vários problemas, como nós falamos lá. Aqui nessa imagem, se nós observarmos, nós temos uma impermeabilização do solo. Professor, o que é isso? Essa palavra é muito difícil. A impermeabilização do solo é o asfalto, o concreto. Isso faz com que nós não conseguimos ter o solo sugar a água das chuvas. E nós vamos ter os famosos alagamentos que acontecem muito em Belém. Tá? 2. Nós temos um grande número de prédios de concreto um do lado do outro. Isso faz com que nós tenhamos a ilha de calor. Professor, não sei o que é a ilha de calor. A ilha de calor é quando a gente tem muitos prédios, muito concreto próximo um do lado do outro, e nós temos a incidência solar. E essa incidência solar vai bater e vai deixar quente todo esse ambiente e, pior, não vai ter circulação de vento. E sem a circulação de vento se torna muito calor essas moradias, principalmente próximo a prédio. Tá? Também nós temos aqui, pensem, olha a quantidade populacional. Cada prédio aí, vamos dizer que mora em 40 famílias. 40 famílias poluem muito. Nós, na nossa casa, a gente deixa o lixo na frente da nossa casa e o lixeiro leva. Mas imaginem para levar o lixo de todo esse bairro aqui, que é o bairro do Marizal. É preocupante, porque nós temos um alto índice de população, da população. E esse alto índice vai gerar muito lixo, que vai agravar os problemas ambientais. Tá, galera? Nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer uma recapitulação rápida. Tá? Vou recapitular rápido. Nós falamos sobre as conferências, que a primeira foi Estocolmo, em 1972, que foi o início da preocupação ambiental. Depois nós tivemos a Rio 92, tivemos a Rio +10, tivemos a de Copenhague e também tivemos, voltando um pouquinho mais, nós tivemos a do Protocolo de Kyoto. Tá? Então é basicamente isso. Grande abraço, deixem o like, se inscrevam no canal do CENIP e até mais. Falou, galerinha! Grande abraço!